Pessoal, primeiro vamos lá para mais uma questão de razão e proporção. De acordo com a lei universal da gravitação, proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional F que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite, inversamente proporcional ao quadrado do raio r da órbita, ou seja, ele então entrega já a forma de mão beijada para a gente, né? No plano cartesiano, três satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio da sua órbita em torno da Terra. Com base nas posições relativas dos pontos no gráfico, deseja-se comparar a intensidade da força F de A, F de B e F de C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades F de A, F de B e F de C expressas no gráfico satisfazem a relação. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente consegue perceber aqui, analisando essa forma aqui, é que o raio ele tem uma relação de proporcionalidade com a força. Só que qual é essa relação? Essa relação é uma relação inversa. Por quê? Porque se eu aumento o valor para o meu raio, perceba que eu vou diminuir o valor da minha força. E se eu diminuo o valor do meu raio, eu aumento o valor da minha força. Então isso significa dizer que eles são inversamente proporcionais, tranquilo? Sabendo disso, eu consigo já ver aqui uma relação de A com C. Por quê? Porque eles estão, ó, percebe que o ponto X dele, o ponto das abscissas dele são iguais, certo? Então significa dizer que o que está variando é o ponto das ordenadas dele, que seria o ponto Y, que no caso equivale aqui ao raio, certo? Então, se eu tenho a mesma massa em A e em C e eu tenho um raio em C maior do que o de A, significa dizer que a minha força de A vai ser maior do que a de C, tendo em vista que o raio de C é maior do que o raio de A. Então, se eu tenho a mesma massa, só que um raio de C sendo maior do que o raio de A, então eu vou ter uma força maior em A do que em C, tranquilo? E depois, o segundo ponto análise que eu posso fazer é a análise de A com B. Por quê? Porque A e B, têm a mesma coordenada aqui nos eixos das ordenadas, eles estão à mesma altura, tranquilo? Então, o que é que a gente vai analisar de diferente agora? Analisar quem tem a maior massa. E quem tem a maior massa é B. Só que qual a proporcionalidade que a massa tem com a força? É uma proporcionalidade direta. Por quê? Porque se eu aumento a minha massa, eu também aumento a minha força. Tranquilo? Então, significa dizer que a minha força de B é maior do que a força de A, já que a massa de A é menor do que a massa de B. Tranquilo? Sabendo desses dois carinhas, eu consigo ter a seguinte relação, que a força de B é maior do que a força de A, que é maior do que a força de C. E isso está representado na alternativa E. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!